E é tempo deste de frente a frente, agora na noite do Now, hoje com Bruno Gonçalves do Partido Socialista e Pedro Frazão do Chega. Boa noite a ambos, obrigada pela presença. Pedro Frazão, comece por si. Tivemos André Ventura esta noite aqui no Now, em entrevista. Foi uma entrevista esclarecedora, o que é que destaca? Foi uma grande entrevista, uma entrevista muito combativa, como é sempre André Ventura, e eu destacaria duas coisas. Primeiro, a enorme eloquência de André Ventura e aquela sua vivacidade na resposta ao Pedro Mourinho, nomeadamente naquele momento em que fez mostrar as duas capas do Correio da Manhã, em que foi totalmente explícito a diferença, a comunicação social. em que a crítica não, demonstra qual é a diferença de tratamento que a comunicação social tem quando existe uma situação, por exemplo, do Partido Socialista, que foi a situação que foi utilizada para aludir a esse facto, e quando é o Chega. Quando existe alguma coisa do Chega, é sempre colocado em grandes parangonas o partido político daquela pessoa que está visada na notícia e normalmente acompanha-se sempre das fotografias do líder do partido, André Ventura. Quando é ao contrário, quando é, por exemplo, do PS ou do PSD, que têm também a miúde, ou têm a miúde e muito mais frequentemente casos com a Justiça, podemos até dizer que são os dois partidos que têm mais autarcas e políticos acusados, por exemplo, de corrupção, tráfico de influências, perdas de mandato nas autarquias, etc. A origem partidária normalmente ou é totalmente omissa ou então é remetida para umas letras pequeninas, como foi este caso da capa. Portanto, concorda com André Ventura? Concordo totalmente, e além deste caso com André Ventura dele, temos muitos outros ao longo de vários... Que o Chega seja quase todos os dias assunto de primeira página dos jornais. Patrícia, muitas vezes é também acusado, e eu tenho de ouvir também algum comentariado dizendo que o André Ventura é levado ao colo pela comunicação social porque é o líder partidário que é mais televisionado. Mas nunca dizem que esse televisionamento de André Ventura é factual, mas não dizem qual é a perspectiva, qual é o ângulo que os jornalistas dão a esse televisionamento. E, Patrícia, há de concordar comigo que a grande maioria dos ângulos e da perspectiva que dão de André Ventura e do Chega é sempre um ângulo mau, é um ângulo de crítica. É um ângulo de crítica. Bruno, é exatamente assim? Também concorda com esta crítica de André Ventura à comunicação social? Antes de mais, boa noite ao Pedro, boa noite Patrícia, boa noite a quem nos ouve. Quem nos ouve teve também a oportunidade de ouvir durante mais de 40 minutos, em horário nobre, André Ventura no Now. Ontem, provavelmente, noutra estação televisiva, no dia anterior, igualmente. E, portanto, se há partido que é mesmo tratado de forma desigual pela comunicação social em Portugal, é o Chega. E é desigual e depois lá verão se é a favor ou se é contra o Chega. Segundo lugar, tive atenção à entrevista de André Ventura. É curioso que da entrevista de mais de 40 minutos, onde é que André Ventura escolhe passar a maior parte do tempo? Na tal pergunta em que Pedro Mourinho lhe pergunta sobre um caso de um deputado do Chega que é reincidente em maus comportamentos na Assembleia da República, mas não o faz para dizer que condena esses atos, não o faz para comentar a notícia sobre a alegada dívida, eu também não o farei, é aliás um pouco irrelevante, mas falo para falar do Partido Socialista. Portanto, André Ventura capitaliza nisso. Não comentando muito mais, eu gostava de chamar a atenção aos portugueses, porque isto sim é muito sério, para um dos tópicos que André Ventura menciona na sua entrevista. E é sobre a saúde. André Ventura diz aos portugueses que a culpa do Serviço Nacional de Saúde estar como está, mas sobretudo dos médicos hoje estarem hoje mais esgotados, tem que ver com a falta de capacidade que nós temos para acolher tantos imigrantes no Serviço Nacional de Saúde. Ora, eu tive a oportunidade de fazer aquilo que André Ventura não fez, que foi estudar. E fui estudar os últimos relatórios sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre o sistema de saúde em Portugal. Em nenhum dos 5 grandes fatores é apontada a imigração. Olha, é apontada em envelhecimento, é apontado o envelhecimento da população portuguesa. Uma sociedade menos ativa, isso significa mais corrência às urgências. É apontada a incapacidade organizativa e tecnológica do Serviço Nacional de Saúde. Significa menos eficiência, menos capacidade de organização dos recursos humanos. É apontada a incapacidade que nós tivemos, inclusive, de gerar quadros vinculativos com os novos médicos, com os jovens médicos, que lhes permitam ter uma progressão de carreira maior e que lhes permitam poder sonhar com um salário melhor e não, ao contrário daquilo que diz André Ventura, a solução para o Serviço Nacional de Saúde nem tem que ver com imigrantes, nem tem que ver com horas extraordinárias. Ora, qual é a solução de André Ventura e o que é que ela significa? André Ventura diz, primeiro, candidato André Ventura,
Diz, primeiro, o que nós precisamos de fazer é que todos os imigrantes que cheguem a Portugal tenham obrigatoriamente um seguro de saúde. E em segundo lugar diz, e já agora, para os médicos, o que nós precisamos de fazer é que deixem de descontar nas horas extraordinárias para IRS, que signifique, não só os tarefeiros, mas que signifique que os médicos que fazem horas extraordinárias e que são muitos e que estão cansados, recebam esse salário líquido. Ora, independentemente do mérito dessa proposta, estas duas propostas trazem em si um truque muito grande. Ora, se nós sabemos que os imigrantes não são um grande problema para o Serviço Nacional de Saúde, porquê? Porque a maior parte dos imigrantes é a população ativa e, portanto, são mais jovens e recorrem muito menos ao Serviço Nacional de Saúde do que os mais idosos que estão em Portugal e que necessitam dele. Significa isso também que aquilo que André Ventura está a fazer é servir de porta-voz do lobby das seguradoras em Portugal. É servir para que no futuro se diga que é preciso termos mais seguros de saúde privados e com isso começar a desmantelar o Serviço Nacional de Saúde Público. E em segundo lugar, porquê é que André Ventura fala das horas extraordinárias? Porque aquilo que nós sabemos hoje que é um problema não é o facto dos médicos receberem mais ou menos nas horas extraordinárias. Isso pode ser um problema. Mas o grande problema é o facto de terem hoje de fazer muitas horas extraordinárias. Porque André Ventura está a preocupar-se muito com esses médicos, como nós nos preocupamos, mas está-se a preocupar muito pouco com os utentes. A Patrícia quer ser atendida num hospital público por um médico que já está há 12, 13, 14, 16 horas a trabalhar. Acha que isso é tão eficiente como o médico que acabou de chegar ao serviço e que tem a sua escala bem programada? Estes são os grandes problemas do Serviço Nacional de Saúde. São as respostas primárias antes das pessoas chegarem às urgências. É a resposta do ponto de vista tecnológico para informatizarmos e digitalizarmos o Serviço Nacional de Saúde para que ele seja mais eficaz. Tudo o resto são bichos-papões criados por um partido que não sabe falar mais nada a não ser imigração. Mas, mais uma vez, tive o cuidado de estudar e depois nós temos o cuidado de estudar. É muito mais fácil, temos a certeza para falar. Sim, eu gostava de responder a isto, Patrícia, porque eu não ponho em causa o estudo e do Bruno Gonçalves, mas ele também não pode pôr em causa a nossa comunicação com o terreno. E devo-lhe dizer que o que André Ventura disse foi-nos comunicado e é-nos comunicado em várias audiências que tivemos, por exemplo, com a Associação dos Administradores Hospitalares de Portugal, que dizem exatamente isso, que existe uma pressão no SNS com uma procura de estrangeiros. E mais, além de termos essas indicações de quem trabalha no terreno e que quem dirige as instituições do nosso SNS, temos essa realidade quando vamos ao terreno. E eu vou-lhe contar um episódio muito simples. Em 2023, eu e André Ventura visitámos a maternidade Alfredo da Costa. E foi a própria diretora da maternidade Alfredo da Costa, a Maria Rosa Zorrinho, que nos disse que 40% dos partos da maternidade Alfredo da Costa, já em 2023, eram de mães estrangeiras. Mas estamos a falar de tarefeiros. Os tarefeiros não, mães, 40% dos nascimentos na maternidade Alfredo da Costa eram de mães estrangeiras. Sim, vamos e isso representava uma real pressão sobre o serviço desse instituto. Pior, a própria maternidade teve que contratar, junto de associações, tradutores. Porquê? Porque estas mulheres, primeiro, nem inglês falavam e, segundo, quando estavam acompanhadas dos maridos, os médicos, as equipas obstétricas, não tinham a certeza de uma boa tradução que os maridos faziam para as mulheres.